Olá, bem-vindo você que nos acompanha. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20. Trata-se do encontro de Jesus com um homem possuído pelo espírito impuro, que vivia num cemitério, no meio dos túmulos, ferindo-se com pedras e que ninguém conseguia dominá-lo. A propósito, veja o que eu preparei para você. Os demônios estão nos túmulos e os porcos estão no mar. Olha que interessante. Quer entender isso a partir do texto e da nossa realidade? Então não saia daí. Bom, a cena desse evangelho é digna de um filme de terror. O endemoniado tem nome. Ele se chama Legião e mora na região dos Gerazenos, na Decápole, isto é, fora da Palestina. Jesus age como um exorcista ao expulsar cerca de 2.000 demônios, os quais entram numa manada de porcos e se atiram ao mar. Na sequência, os pagãos pedem a Jesus que vá embora da sua região. O homem liberto, contrariamente, pede para se tornar discípulo dele. Diante dessa cena, perguntemo-nos pelo significado das imagens que aparecem. Homem que rasga as roupas, manada de porcos, fugindo e legião de demônios. A pergunta é, por que inofensivos porcos aparecem na narrativa? E uma outra pergunta mais instigante ainda, que relação existe entre o nome do demônio, ou do espírito impuro, com o Império Romano? Quer saber? Então, vamos lá. O Evangelho de Marcos narra que as ações missionárias de Jesus começam pela casa. Ele cura a sogra de Pedro. Acontece na sinagoga. Ele entra na sinagoga, tem contato com o espírito impuro e assim por diante. E na sequência ele age no mar, no deserto, na região dos pagãos, até chegar em Jerusalém. Marcos é, portanto, o evangelho da casa, do caminho e do enfrentamento com os poderes constituídos, religiosos e políticos. Em Marcos 5, 1 a 20, Jesus vai em missão para a região de Guedara, na Decápole. Observe no mapa, local considerado dos pagãos, os impuros, os incrédulos. O fato de o possuído pela força do mal ser chamado de demônio, o fato dele prostrar-se diante de Jesus significa que Jesus é superior ao espírito impuro, o mal. O demônio, nesse sentido, é um vencido de guerra. Em Marcos 1, 21, 28, a primeira atividade de Jesus de Israel foi a de confrontar-se com um possuído pelo espírito impuro, pelo demônio, que estava, como havia dito antes, na sinagoga, lugar de oposição a Jesus. As lideranças não aceitavam Jesus. Agora, esse espírito impuro está também na terra dos pagãos. Os gentios se opõem, como a sinagoga, a Jesus. O demônio esconjura Jesus, esconjura veementemente. No Evangelho de Marcos, demônio, tradução grega do substantivo hebraico Satanás, que significa simplesmente o opositor, tem rosto humano, está na sinagoga, observa e acusa Jesus, está nos fariseus e nos herodianos, que decidem matar Jesus, e também está no mar. Já em Marcos 5, 1 a 20, o demônio é um espírito impuro, vem do mundo da morte, dos túmulos, vive nos sepulcros, age dia e noite, é como uma fera que ninguém pode dominar, solta urros ameaçadores. Tem instinto de morte, espalha medo, morte, terror ao seu redor e faz da vida um trapo humano coberto de chagas. Em outras passagens do Evangelho de Marcos, o demônio vive no deserto, até com o nome de Azazel, mas também nos montes, em terras distantes ou no mar. Vale ressaltar que a figura do demônio nos evangelhos, opositor, não é a mesma de capeta, criada pela igreja para impor medo e dominar as pessoas na Idade
Média. O nome legião dado ao demônio de Marcos 5 é uma referência clara às tropas romanas que aos milhares andavam soltas, sem nenhum controle e agindo com violência. As legiões romanas eram formadas por 6.000 soldados. O fato de Jesus perguntar pelo nome do espírito impuro faz parte do ritual de exorcismo para demonstrar poder e força sobre alguém. O demônio vem das terras impuras, como Roma, e vivem fora da Palestina, na região da Decápole. Porcos e romanos apresentam correlação. Eles têm relação entre eles. Ambos vivem em ambientes impuros. O mar, no tempo de Jesus, é o lugar propício para os porcos, pois ali residiam as potências do abismo, as forças do mal, sobre o qual Jesus também tem poder. Assim como as tropas romanas chegam aos milhares de terras impuras, uma manada de porcos possuída de demônios chega ao mar. Estamos diante de uma linguagem apocalíptica que espera vencer o mal. Gadara estava distante muitos quilômetros do mar. Portanto, era impossível que porcos corressem tanto tempo. Aliás, porco não faz Cooper. Os pagãos pedem a Jesus que se afaste do seu território. Trata-se, portanto, de uma ironia. Os pagãos não querem conviver com a novidade da restauração trazida por Jesus. Os espíritos impuros não querem sair da região e os habitantes pedem a Jesus que saia. Antes, a ameaça era do possesso. Agora, a ameaça vem de Jesus. Eles preferem os romanos, o poder do mal, que a boa nova trazida por Jesus. Impuros pedem que o puro se afaste. A ação de Jesus não os levou à fé. A libertação de uma pessoa questiona, por outro lado, o sistema que as aprisiona. Além disso, a ação de Jesus mexe com a economia local, que era possivelmente a criação de porcos. A conclusão dos fatos tem seu ápice na frase do ex-endemoniado: deixe-me entrar na barca e seguir-te. Temos aí outra ironia. O gentio que esconjurava Jesus pede para ser seu discípulo. Jesus diz: volta para a tua casa, isto é, seja missionário entre os gentios. Você já está preparado. Você passou pelo processo de mudança de vida, de desalienação, não vive mais com os mortos e está atrelado ao mal. O primeiro missionário para Marcos é um gentio e não um judeu. Ele passa a proclamar a misericórdia que o Senhor fez por ele. Conhecer Deus passa pela experiência da misericórdia e do contato com Jesus histórico. A separação não está entre judeus e gentios, mas entre santidade e vida e impureza, que significa a morte. Para nós hoje, esse evangelho questiona nosso modo de viver a fé e a divisão entre católicos e cristãos. O ultraconservadorismo católico, ancorado na máxima do puro e impuro, tem ganhado força no meio de nós. A igreja, em saída proposta pelo Papa Francisco, recebe ataques constantes. Muitos católicos preferem a falsa proteção da barca que conserva que enfrentar os perigos do mar de mentiras e demônios que andam soltos, pregando a divisão em meio aos túmulos dos que não se dão por vencidos. A legião romana continua viva. Há outros processos que não querem vencer a alienação religiosa. A barca da igreja não é um lugar de conservar o que já foi resposta em outros tempos, em outros contextos. Os porcos já estão no mar de lama. É preciso atirar ao mar o que nos desune e seguir em frente na busca da paz e do bem para todos. Que Deus nos acompanhe nessa difícil tarefa. Fique com Deus.
Um abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir.